Esta é a costa do Oceano Atlântico, perto da pequena cidade sul-africana de Gansbaai. Aqui, aqui e aqui foram encontradas 20 tubarões e todos pareciam muito estranhos. Todos tinham o mesmo buraco perto da barbatana e faltava o mesmo órgão. Tubarões desse tipo também foram achados na água e nas praias ao redor do mundo, em períodos distintos. O que aconteceu levantou muitas perguntas, e as respostas para elas foram inesperadamente encontradas aqui. Localizada na costa sudoeste da África do Sul, a Baía de False Bay normalmente está repleta de tubarões de 7 guelras e em um único mergulho, os mergulhadores podem avistar até 70 indivíduos. Mas no dia 9 de novembro de 2015, algo incomum aconteceu. Os tubarões deixaram a região praticamente de uma noite para a outra. Em seguida, no fundo do mar, apareceram carcaças de vários tubarões de 7 guelras com os mesmos cortes limpos em seus corpos. E enquanto os mergulhadores se surpreendiam, os cientistas descobriram a causa dessas mortes estranhas e dos ferimentos assustadores. As orcas. Você pode ser o predador marinho mais temido, a causa dos medos humanos e tudo mais. Até mesmo tubarões se tornam vítimas não comuns das orcas. Às vezes, as orcas matam 12 ou até mais tubarões em um único dia. No entanto, em vez de comerem toda a sua presa e ficarem saciadas por mais tempo, as orcas gastam tempo para arrancar o fígado dos tubarões. Mas por que elas fazem isso? Não dá para chamar as orcas de burras, então isso é pura crueldade. Segundo biólogos marinhos, essa preferência por um órgão específico não é estranha para as orcas. Elas são conhecidas no mundo todo por escolherem os melhores pedaços de suas presas e sabem exatamente onde esses melhores pedaços estão. E se você acha que elas escolhem como iguaria alvos fáceis, está enganado. Está vendo essas enormes mandíbulas cheias de dentes? Eu jamais iria querer me meter com um animal desses. Mas as orcas arrancam o fígado até mesmo dos grandes tubarões brancos. E essa habilidade claramente não é inata. Nenhuma orca recém-nascida vai ser especialista em tubarões e anatomia. Os jovens provavelmente aprendem a caçar experimentando tubarão pela primeira vez durante o processo. Quando as orcas descobrem a localização exata do fígado dos tubarões, elas memorizam essa informação pelo resto da vida. E como não lembrar, se você entende o tubarão? O fígado fornece muita energia e é rico em nutrientes. Além disso, o fígado é grande e tem alta flutuabilidade, então, depois que o tubarão morre, ele simplesmente sobe à superfície. Ao mesmo tempo, outros órgãos afundam até o fundo. Entende-se porque as orcas preferem o fígado, nem precisam procurá-lo. Mas, primeiro, é preciso escolher a estratégia certa para caçar o tubarão. E é aí que entra em cena a inteligência das orcas, junto com sua capacidade de trabalhar em equipe. Por exemplo, enquanto uma orca distrai a presa, as outras aproveitam o momento e atacam. Veja, essa orca está atraindo toda a atenção da presa para si, enquanto duas outras, isso mesmo, a atacam. As orcas também podem usar suas grandes caudas para golpear e imobilizar tubarões. Às vezes, elas até viram os tubarões de cabeça para baixo, causando o que é chamado de imobilidade tônica. A imobilidade tônica ocorre quando o tubarão é virado de barriga para cima e com as costas para baixo. Esse é um estado natural de paralisia, no qual o predador fica completamente desorientado, os músculos relaxam, a respiração fica calma, é só pegar e comer. Mas às vezes as orcas escolhem presas maiores e também agem de forma muito seletiva. Além do fígado de tubarão, elas também gostam de comer as línguas das baleias. Concordo, parece algo praticamente impossível de conseguir, mas as orcas são tão habilidosas que até colaboraram com baleeiros. No século XIX, na Austrália, as pessoas ficavam com a maior parte da caça. Mas as orcas comiam a língua da baleia pela mandíbula inferior. Isso até era chamado de lei da língua, embora eu chamaria essa divisão da caça de imposto das orcas. E as orcas ainda hoje se deliciam com línguas de baleia nos mais diversos cantos do mundo. Pesquisadores já descreveram várias vezes ataques coordenados a baleias, durante os quais grupos de predadores, principalmente fêmeas, trabalham juntos. Além disso, as orcas não apenas caçam em bandos baleias cinzentas e cachalotes, mas também armam emboscadas para eles. Para tirar sua presa de ação, as orcas colidem com as baleias em alta velocidade. E as orcas, aliás, também são animais bem grandes. Até mesmo um par dessas colisões pode resultar em ferimentos graves para a baleia. Mas a melhor presa, claro, é uma fêmea com filhote. Sabe-se que as orcas podem persegui-las por horas, até que a mãe finalmente se canse e não consiga mais proteger o filhote. No cardápio das orcas encontram-se pratos incomuns como peitos de pinguins, intestinos de focas, lulas e peixes. Provavelmente eles também são muito nutritivos.
Na verdade, a vida de um predador muitas vezes não é fácil, só parece que é melhor caçar alguém do que ser comido. Mas na verdade, a comida de alguns herbívoros pelo menos não foge para lugar nenhum, enquanto os predadores têm que caçar seu almoço o tempo todo. Dependendo da espécie, mais de 80% das tentativas de conseguir pelo menos um pedaço da presa podem acabar em fracasso. Por causa disso, os cientistas muitas vezes supunham que os predadores tiram de suas presas tudo o que podem. Não se pode ser exigente quando finalmente se consegue algo. Mas parece que as orcas não sabem que outros predadores não podem se dar ao luxo de serem exigentes. Essas predadoras marinhas preferem o fígado, que representa cerca de 1/3 do peso corporal dos tubarões. Ou seja, não é um órgão pequeno, mas uma refeição completa. Além disso, o fígado é rico em um óleo nutritivo chamado esqualeno. Grosso modo, um único fígado de tubarão branco é suficiente para alimentar uma orca pelo dia inteiro. As cartilagens e músculos, que compõem a maior parte da massa restante do tubarão, não compensam o esforço de extração. E aqui está o segundo motivo para essa seletividade. Fígado, língua e intestinos são todas partes macias. As orcas vivem muito tempo. Elas têm apenas um conjunto de dentes para toda a vida. Portanto, quanto menos esses dentes forem desgastados, mais saudável e confortável será a vida da orca. Afinal, cada mordida que a orca dá em um tubarão é um teste para os dentes, por causa da pele dura e resistente do tubarão. Eu já contei várias vezes que a natureza deu aos tubarões e a alguns outros habitantes submarinos uma pele muito resistente, com escamas especiais. Para rasgar um tubarão branco em pedaços, é preciso fazer muito esforço e arriscar a integridade dos dentes. Porém, a natureza não considerou que as orcas não se importarão muito, elas apenas comerão o fígado. No mundo animal, é comum predadores escolherem apenas certas partes do corpo de suas presas como alimento. Por exemplo, ovos. Eles são um alimento atraente para os predadores. E eu nem estou falando agora daqueles ovos que já estão no ninho. As fêmeas dos molous, lagartos espinhosos nativos da Austrália, são alvos favoritos de aves predadoras durante a reprodução. Isso ocorre porque dentro da fêmea podem ser encontrados dezenas de ovos simultaneamente. Nos ninhos de falcões, é possível encontrar de 20 a 30 carcaças de molous, todas com aparência semelhante. Por esses orifícios, as aves extraem os ovos. Tubarões brancos que se alimentam de carcaças de baleia preferem as partes mais gordurosas, chegando a cuspir pedaços de carne que acabam em suas bocas acidentalmente. Aqui, claro, não dá para ver muito bem, mas as áreas brancas são justamente a gordura mais nutritiva que os tubarões mais gostam. Os leões marinhos apreciam comer o fígado calórico dos tubarões azuis. Veja, eles mordem na região das brânquias, onde é mais fácil alcançar o fígado. Os focas comuns no Alasca comem tudo, exceto a cabeça, quando capturam um salmão macho. Mas se conseguem capturar uma fêmea, eles se concentram apenas no ventre rico em ovas. E os lobos caçam pelas entranhas dos veados e de outras grandes presas. Até mesmo os ursos, conhecidos por serem onívoros, não comem qualquer coisa, pelo menos quando estão tentando engordar. Todos nós sabemos muito bem que perto do inverno muitos ursos entram em hibernação. Sobreviver a vários meses longos e frios sem comida é difícil. Por isso, no outono, os ursos entram em um estado conhecido como hiperfagia. O apetite deles aumenta várias vezes, fazendo com que os ursos comam o tempo todo, tudo para ganhar peso antes da hibernação de inverno. Nesse período, eles consomem cerca de 30 mil calorias por dia, e se o dia for especialmente bom, até 60 mil. Com esses números, você começa a pensar que os ursos devem comer absolutamente tudo o que conseguem alcançar. Talvez para eles nem importe se é comestível ou não, mas na verdade, os ursos monitoram cuidadosamente sua dieta e comem apenas os alimentos mais nutritivos. Por exemplo, um macho pode pegar mais de 30 salmões por dia, mas o peixe não é consumido completamente. O principal são as partes mais gordurosas, como a pele, o cérebro e as ovas. E quando elas são comidas, esse urso não se interessa mais pelo peixe que pegou. Traga o próximo. Essa atenção a certas partes da presa ajuda os ursos a maximizar o consumo de calorias e minimizar o gasto de energia na digestão. Ou seja, eles comem tanto que não precisam se preocupar em economizar energia durante a caça. Eles tentam não gastar muita energia na digestão. Como resultado, nos lugares onde os ursos se alimentam ativamente, ficam essas carcaças. Aliás, às vezes os ursos acabam comendo o peixe inteiro, mas só naqueles anos em que há muito pouco salmão e realmente não há escolha. Mas vamos voltar para debaixo d'água, porque eu já falei bastante sobre tubarões e lembrei de mais alguns fatos incrivelmente interessantes.
Todos conhecem a aparência de um tubarão. A parte perigosa, onde ficam os dentes, fica na frente. Você pode não entrar em pânico enquanto essa parte não estiver perto de você. Mas existem também os tubarões-raposa, e eles são uma exceção à regra. Os tubarões-raposa são mortais nas duas extremidades. As metades superiores das nadadeiras caudais deles, que lembram a lâmina de uma foice, são tão enormes que podem ter o mesmo comprimento que o resto do corpo do tubarão. Por cerca de um século, relatos afirmam que os tubarões-raposa atacam suas presas com suas nadadeiras aumentadas, mas por muito tempo os cientistas não compreendiam como isso de fato ocorria. Ao imaginar tubarões caçando, a primeira coisa que vem à mente é eles nadando até a presa, inclinando-se bruscamente e dando uma chicotada lateral com o rabo. Especialistas afirmam que esses predadores realmente usam golpes laterais, mas raramente. Em vez disso, normalmente acontece o seguinte, Lizzie. O tubarão acelera em direção ao cardume de peixes e freia bruscamente, girando suas grandes nadadeiras peitorais. Ele abaixa o focinho, inclina o corpo todo para frente e dobra a base da cauda. Nesse momento, a ponta da cauda passa por cima da cabeça, como uma catapulta. Com uma velocidade média de 48 km por hora, o tubarão mais rápido conseguiu chicotear a cauda com uma velocidade impressionante de quase 130 km por hora. Nestas imagens, dá para ver muito bem como exatamente tudo acontece. Mas isso não é só rápido, é também muito agressivo e violento. Quando a cauda do tubarão atinge as sardinhas, o resultado é brutal. Os peixes são despedaçados, facilitando para o tubarão se aproximar e se alimentar sem dificuldades. Os tubarões-raposa têm sucesso em apenas 1 de cada 3 golpes, mas nesse tempo eles matam vários peixes de uma vez. Isso é muito mais eficiente do que persegui-los e tentar pegá-los com a boca. E aliás, durante 3 caçadas que o especialista filmou, foram notadas trilhas de bolhas na ponta da cauda do tubarão-raposa. Talvez isso aconteça porque ela se move tão rápido que reduz a pressão à sua frente, fazendo a água ferver. É mais ou menos assim que eles se parecem. Na verdade, não só raposas e tubarões sabem usar armas para caçar. Uma estratégia semelhante é usada pelos narvais. Você provavelmente sabe como eles são, aqueles unicórnios marinhos meio estranhos. Durante muito tempo, os cientistas não conseguiam entender para quê. Afinal, os narvais precisavam daquele chifre, ou melhor, presa. Parecia que ele não servia para quebrar o gelo, nem para disputas entre machos pela fêmea, mas a natureza não poderia simplesmente dar aos narvais um detalhe tão marcante sem nenhum propósito. E de fato, imagens de narvais selvagens feitas por drones mostraram que eles usam suas presas para caçar peixes. Com elas, os narvais atordoam a saica. Vê esses movimentos rápidos? É exatamente assim que ocorre o atordoamento, e o peixe se torna uma presa fácil. Mas por que isso só foi descoberto agora? Embora Carlo Linné já tenha escrito sobre os narvais em 1758. Desconsiderando as lendas dos antigos inuites, é tudo muito simples. Estudar os narvais é muito difícil. Eles não saltam para fora da água como as baleias e os golfinhos e são muito assustados. Conseguir filmar a caça dos narvais usando suas presas só foi possível, basicamente, graças a um drone. Se não fosse pelos drones, nunca teríamos descoberto que os narvais eram capazes de algo assim. Os drones basicamente merecem um agradecimento por muitas coisas. Hoje em dia, eles são usados até mesmo na falcoaria. Não no lugar dos falcões, mas os caçadores recorrem a drones especializados para treinar suas aves nas técnicas de perseguição e captura de presas. Roberta é um drone que se parece e se comporta exatamente como uma das aves favoritas dos falcoeiros, a abetarda. O robô pode ser controlado do solo e foi criado para suportar os ataques das aves. Os proprietários de falcões usam o drone para aprimorar as técnicas de voo e caça de seus animais. Roberta consegue bater as asas e ainda é coberto com licra para que os falcões o confundam com um pássaro de verdade. Por isso, para a natureza, só há vantagens aqui. O drone provavelmente vai sobreviver a mais de um ataque de uma ave de rapina, enquanto a abetarda, que ele imita, está ameaçada de extinção. Acabei me distraindo da vida selvagem. Voltamos para ver mais um mecanismo de caça em comum. Os cientistas registraram-no pela primeira vez em 2005. Primeiro, eles notaram um grupo de tamarins. São primatas engraçados que estavam se alimentando em uma árvore. Depois, os cientistas ouviram um som. Nos arbustos próximos, um filhote de tamarim chorava. Curioso com o barulho estranho, o tamarim sentinela desceu ao chão para investigar sua origem. E embora o sentinela tenha tentado quase imediatamente alertar os outros sobre o perigo, eles claramente ficaram confusos. Que perigo pode haver se há uma criança chorando ali? Outros tamarins também desceram ao chão. E nesse momento das folhas apareceu uma pequena jaguatirica selvagem. Ela pulou em direção aos macacos e eles não conseguiram fazer nada a respeito. E as jaguatiricas são realmente criaturas únicas.
Diferentemente de outros felinos selvagens, eles não só usam camuflagem para capturar presas, mas também imitam os sons das vítimas. Esse comportamento é realmente muito raro. É tão raro que nem eu nem o Steve conseguimos encontrar como soa o Margai quando imita o tamarino, mas os próprios macacos soam mais ou menos assim, então deve ser parecido. Aliás, os habitantes da Amazônia afirmam que pumas e onças também imitam desse jeito. Os pesquisadores ainda não conseguiram registrar nada parecido, mas os margais provam que não há nada de impossível nesses relatos. Falando de pumas, você sabia que elas praticam jardinagem sem saber? Pois é, nem elas estão cientes disso. Porém, um novo estudo revelou que os gatos selvagens são excelentes em fertilizar o solo. Foi calculado que 12 pumas caçam mais de 100 mil quilos de carne por ano. Em peso, isso equivale a uma baleia azul. Com o auxílio de coleiras com sistema de posicionamento global, identificou-se os locais onde as onças pardas matavam ungulados, coletando e analisando 1007 amostras de solo de 172 locais de abate. Simultaneamente, amostras de plantas foram coletadas de diversos locais. Essas descobertas indicam que os locais de abate estão relacionados ao aumento de nutrientes nas plantas e no solo. Em suma, onde as onças pardas caçam, o solo é enriquecido e a vegetação floresce com mais vigor. Parece lógico, então por que a surpresa? Porém, as mortes sempre ocorrem em um território muito restrito dentro da área total de habitat das onças pardas. Sim, os felinos selvagens realmente têm preferência por certos lugares onde matam suas presas. Veja, este pequeno trecho representa cerca de 4% de todo o território da onça parda, e é exatamente aqui que ela volta para caçar. Estima-se que 482 de vida, cada onça parda criou 482 locais de solo ricos em nutrientes. E a cada nova caça, eles se tornam apenas mais convenientes para a caça. Afinal, o que os herbívoros precisam? Vegetação! Eles vão para onde há mais vegetação e assim acabam indo direto para as garras das onças pardas. Na Flórida, golfinhos caçam criando anéis de lama com suas caudas, encurralando os peixes em um círculo cada vez menor. No final, o peixe assustado salta para fora da água e cai direto na boca do golfinho. Como presa, geralmente é escolhida a tainha. Esses peixes evitam águas turvas, provavelmente por terem boa visão, e geralmente saltam para fora da água para escapar dela. É assim que os anéis de lama se parecem. Qualquer um ficaria confuso se jogassem lama no seu rosto, especialmente se for um peixe. Resumindo, aqui não há chances. Os golfinhos provavelmente desenvolveram esse método de caça por acaso. Alguém de repente levantou uma pilha de lama do fundo e percebeu que a tainha a evitava. O golfinho descobriu que um círculo de lama funciona melhor do que uma simples barreira e pensou, nada mal. Ele transmitiu esse conhecimento aos demais membros do grupo. Assim começou. As baleias jubarte usam uma estratégia semelhante, mas utilizam bolhas em vez de lama para capturar suas presas. É provável que algum jubarte, em certo momento, tenha criado acidentalmente uma parede de bolhas e compartilhado com os outros como isso funciona. As baleias jubarte frequentemente nadam de boca aberta para capturar peixes em seu caminho. Ocasionalmente, elas nadam em espiral para cima, soltando bolhas subaquáticas. Isso cria uma rede circular de bolhas, dificultando o escape dos peixes. Veja, realmente é como uma parede inteira de bolhas. Essa estratégia de caça colaborativa das baleias jubarte exige sincronização, comunicação eficiente e inteligência social dentro do grupo. Em suma, não é uma atividade para tolos. Para conseguir alimento, as baleias mergulham sob os cardumes e usam as bolhas expelidas de seus orifícios respiratórios para atordoar e capturar os peixes mais perto da superfície. Uma baleia vai na frente e o restante do grupo a segue. O líder geralmente é responsável por soltar as bolhas, enquanto os outros cercam os peixes, seguindo-os na superfície e nadando em espiral para manter a presa dentro da armadilha. Para ser sincero, se eu estivesse no lugar do peixe cercado por baleia jubarte nadando ao redor, eu estaria apavorado. E ainda bem que eles não dançam, porque alguns animais também recorrem a esses truques. Às vezes, doninhas, fuinhas e erminhos parecem até perder completamente o juízo. Eles parecem estar valsando, dando cambalhotas, pulando para os lados, e nenhuma dessas ações parece fazer sentido. Mas isso é só uma ilusão. Pesquisadores observam esse comportamento frequentemente entre representantes da família dos mustelídeos, e sempre é possível ver uma presa por perto. Um tordo ou, mais provavelmente, um coelho. Essa dança peculiar serve para garantir uma refeição futura, hipnotizando e diminuindo a vigilância da presa.
Mas qual o motivo? Sim, porque os animais são curiosos, e qualquer comportamento incomum os fascina tanto que os pobres nem percebem que estão em perigo mortal. Apesar das doninhas serem capazes de matar um coelho 10 vezes maior que elas, a caça demanda muito tempo e energia. Então por que simplesmente não fazer o que os cientistas chamaram de dança de combate? Furões domésticos também apresentam esse tipo de dança, normalmente para capturar brinquedos com sucesso. Costuma-se acreditar que a dança de combate significa que o furão está sentindo prazer com o que está fazendo. Bem, e você? Nunca sentiu vontade de começar a dançar quando a vida está realmente maravilhosa? Para ser sincero, isso não tem muito a ver com o assunto, mas quero compartilhar. Você provavelmente sabe que as lulas são muito boas em se camuflar, mas já viu a pele delas de perto alguma vez? Já aviso de imediato, essa cena não é para quem tem tripofobia. Para se misturar com o ambiente, as lulas projetam cores em sua pele de forma semelhante a como a televisão colorida projeta imagens, e de certa forma, esses pontos pretos realmente lembram pixels. Os neurônios no cérebro da lula enviam sinais para as células da pele, ordenando-as a ligar e desligar. A pele das lulas pode conter até 10 milhões de pequenas células coloridas, cada uma controlada por um neurônio. Se você ligar algumas e deixar outras desligadas, pode criar padrões. Mas esse mecanismo também funciona ao contrário, tornando a lula incrivelmente visível para todas as criaturas ao redor. Assim como ocorre com os furões, a presa simplesmente não consegue desviar o olhar da cobra. Isso permite que a lula chegue e se aproxime bem perto para capturar sua refeição. Aliás, e quanto às aranhas dançarinas? Quero dizer, não aqueles filhotes que dançam para não serem comidos por suas próprias fêmeas. Analozimus eximius é uma espécie totalmente especial, que os cientistas chamam de social. Aranhas sociais, agora vocês já viram de tudo. Essas aranhas de apenas 6 milímetros se unem para capturar presas maiores. É por isso que elas se reúnem na teia aos milhares, porque em grupo conseguem capturar presas até 700 vezes mais pesadas do que cada aranha individualmente, como mariposas e gafanhotos. Mas elas não apenas se reúnem todas juntas, como também sincronizam seus movimentos de uma maneira especial. As aranhas executam uma dança em que cada animal começa a se mover rapidamente, e para tão rápido quanto começou, tudo ao mesmo tempo. Claro, na verdade as aranhas não estão dançando. Elas sentem vibrações tanto de um inseto preso na teia, quanto de seus companheiros de caça. Se cada aranha se movesse em seu próprio ritmo, isso criaria tanto barulho que elas não conseguiriam perceber quando pegassem alguma coisa. Ao sincronizarem seus movimentos, as aranhas conseguem detectar a presa mais facilmente. Outra característica interessante é que as aranhas podem ajustar seu comportamento dependendo da situação. Se um pequeno inseto que produz vibrações mais suaves ficar preso na teia, as aranhas precisam se sincronizar para senti-lo. Mas um inseto grande já é barulhento o suficiente por si só, então as aranhas nem precisam prestar tanta atenção. É como estar numa sala com pessoas falando simultaneamente. Se houver um ruído muito baixo, todos precisam silenciar para ouvi-lo. Mas se alguém começa a gritar, você não precisa mais ficar em silêncio, porque já dá para entender quem e onde está gritando. Para a maioria dos insetos, ficar preso numa teia de aranha é praticamente uma sentença de morte. As vibrações características da presa se debatendo só atraem a aranha para mais perto, o que inevitavelmente leva ao inseto ser picado, enrolado em seda e digerido. Mas nem sempre tudo acaba a favor da aranha. Algumas vibrações não são feitas por uma presa indefesa, mas sim por um assassino. O besouro, escondido na teia, é um caçador profissional de aranhas. Às vezes, ele simplesmente se aproxima das aranhas em sua própria teia e então ataca. Mas ele também tem outra técnica. Sentado na teia, o besouro toca levemente o fio com as patas, imitando os movimentos da presa. Essas vibrações enganosas atraem irresistivelmente a aranha e ela corre ao encontro da própria morte. Acontece que o besouro aprendeu a conseguir comida muito bem. Talvez seja por isso que a aranha-bolas decidiu abandonar a teia tradicional e caçar usando uma estrutura parecida com um laço ou uma vara de pescar. Ou então, bolas é uma antiga arma de arremesso, graças à qual a aranha recebeu esse nome. Tudo é muito simples. A aranha balança seu laço e captura a presa com ele. Observe a gota pegajosa na ponta do laço. O inseto fica preso nela quase instantaneamente ao encostar. A questão é que essas aranhas são especializadas em caçar mariposas, e as escamas que cobrem suas asas são removíveis. Por isso, capturar esse tipo de inseto com uma teia comum é muito difícil. Mas com o laço é diferente. Mas como as aranhas sabem o momento certo de lançá-lo?
Aparentemente, elas detectam a presa pelo som de suas asas. A partir daí, tudo varia conforme a espécie. Algumas aranhas giram rapidamente seu fio, outras balançam, e outras ainda fazem até 9 deles ao mesmo tempo e penduram todos em uma única linha. Mas sabe de uma coisa? Por fim, guardei para vocês as predadoras. Esses insetos não apenas caçam, eles perfuram sua presa e a sugam até secar. Embora não pareça à primeira vista, olhem, parece inofensivo, mas na verdade, nessas imagens, o besouro transforma as entranhas de sua vítima em uma papa usando toxinas. Assustador, mas uma ação bastante comum. Só que o processo não termina na alimentação, pois esses predadores têm um hábito estranho de prender os corpos de suas vítimas em suas próprias costas. E não é 1 ou 2 insetos, mas sim enormes pilhas. Aparentemente, isso dificultaria fisicamente a caça. Uma montanha de cadáveres não inspira confiança. Mas no mundo dos insetos, tudo funciona de forma diferente, e um monte de insetos mortos serve como camuflagem visual e olfativa, e também serve como uma armadura. Imagine um lagarto como um geco que queira fazer um lanche com a predadora. Com grande probabilidade, ele vai acabar com a boca cheia de carcaças secas de formigas, enquanto a predadora escapa ilesa. Ainda é um mistério como os besouros colocam os cadáveres nas costas, já que não conseguem alcançá-las. É mais ou menos como para uma pessoa tentar lamber o próprio cotovelo. Parece perto, mas você não consegue alcançar. Mas o que eu mais gosto é da história com os cupins. Assim como as formigas, os cupins praticam o chamado imunidade social, removendo companheiros mortos ou moribundos da colônia para evitar surtos de doenças. Os predadores sabem disso muito bem. Eles capturam um cupim, sugam ele até secar e o soltam no cupinzeiro, atraindo a próxima vítima pelo cheiro do cadáver. Certa vez, segundo um observador, um predador matou e comeu 48 cupins de uma só vez desse jeito. Outras espécies desse besouro se transformam em armadilhas para moscas, liberando muco nas patas dianteiras para capturá-las melhor. Outros coletam resina das plantas com o mesmo propósito. Enfim, são caras muito engenhosos, e eu fico feliz que os humanos não interessem a eles como presas. Até logo!